pastor falou, a gente vai falar sobre o conhecimento de Deus, o ser de Deus de forma geral hoje, tá? E a primeira aula vai ser sobre a existência e o conhecimento de Deus. Eu lembro que eu já dei aula parecida há algum tempo atrás, e eu lembro quantas palavras difíceis eu usava. Então, eu tentei usar o mínimo possível de palavras difíceis, mas eu quero deixar claro que está tudo bem não entender alguma coisa e estar em uma certa zona de desconforto, tá? Então, eu quero, primeiro, convidar vocês a isso, a aceitar algum nível de desconforto, onde você não entende tudo, mas isso faz com que a gente vá crescendo e aprendendo. E também que você levante sua mão e pergunte, né, o que significa. Então, não tem nenhum constrangimento nisso, tá? Não se preocupem em relação a isso. Eu quero que vocês estejam à vontade nesse momento. A minha proposta é que a gente consiga aqui responder as seguintes perguntas hoje. A primeira é como sabemos que Deus existe. A segunda é, será que nós podemos conhecer esse Deus, considerando que ele existe? E a terceira é quanto de Deus a gente pode conhecer. Esse assunto, ele longe de ser um assunto teórico, ele impacta muito a nossa vida devocional com Deus, nosso relacionamento com Deus. Então, eu peço a atenção de vocês a isso, tá? Para que a gente possa, então, abordar essas três perguntas, eu dividi a aula em duas partes, e aí eu vou deixar bem claro para vocês em qual das partes nós estaremos em cada momento. Primeiro, eu vou tratar da existência de Deus, e depois eu vou tratar do conhecimento de Deus. Então, a primeira parte que eu quero tratar é sobre a existência de Deus. É importante a gente ter em mente aqui o que vai ser dito, porque se você está com alguma expectativa que eu lhes prove pela lógica que Deus existe, ou através de alguma sequência de argumentos, ou algum nível de provas, isso não vai acontecer. Tá? A proposta aqui não é provar que Deus existe de modo a convencer incrédulos através do mero raciocínio lógico. Então, o primeiro passo é lembrar que a existência de Deus é um pressuposto fundamental para toda teologia. Tá? Toda teologia decorre de um Deus que necessariamente existe. Se Deus não existe, todo o resto é vão. Tá? Então, a gente vai tratar isso como um pressuposto. E eu vou tentar ser o mais honesto intelectualmente aqui sobre cada um dos argumentos que as pessoas levantam para provar a existência de Deus. Porque quando a gente tem, às vezes, um viés de confirmação para alguma coisa, a gente olha para um argumento e vê ali alguma prova, entre aspas, da existência de Deus, mas nem sempre aquele argumento sozinho ele prova a existência do Deus que nós cremos. Então, a existência de Deus é uma pressuposição. Todos os ramos da teologia eles decorrem de um Deus que necessariamente existem, e toda a teologia cai por terra se isso não for verdade. E o importante é que a nossa pressuposição não é que existe um Deus. A nossa pressuposição é que existe o Deus. O Deus que nós cremos que existe, ele é pessoal, autoconsciente, autoexistente e a origem de todas as coisas. Não é uma mera divindade que está acima de nós, isso não basta para aquilo que a gente constrói em teologia, mas o nosso Deus se relaciona com a sua criação, o nosso Deus nos criou, deu origem a tudo e sustenta esse universo. Então, perceba, quando eu digo que Deus existe, eu não estou dizendo que um Deus qualquer existe, mas o Deus que nós vamos passar a descrever aqui nessa tarde. Tá? Então, ele tem características próprias, ele transcende a criação, significa, portanto, que ele é maior do que a criação, está acima dela, mas ele também é imanente, o que significa que podemos vê-lo na própria criação. Deus consegue estar acima e introduzido na criação, porque ele é esse Deus específico, com características específicas, e nós estamos falando deste Deus, tá? E não de qualquer outro. A gente não pode afirmar categoricamente que a existência de Deus ela é passível de uma demonstração lógica que vai deixar a gente sem qualquer tipo de dúvidas. Tá? Mas a gente pode dizer que essa existência ela se baseia em fé, e uma fé com fundamentos absolutamente razoáveis. Vocês vão ver que o que a gente vai encontrar
tanto no mundo quanto nas Escrituras acerca de Deus, não é uma prova da sua existência, mas um testemunho de que Ele é real e que Ele existe. Tá? Então, nós temos bases sólidas para isso, apesar de não termos uma sequência lógica da qual a gente pode inferir a existência do Deus ao qual nós adoramos. Tá? E eu quero trazer aqui para vocês uma frase do Abraham Kuyper. Ele diz que a tentativa de provar a existência de Deus ou é inútil ou é um fracasso. É inútil se o pesquisador acredita que Deus recompensa aqueles que o procuram, e é um fracasso se se tratar de uma tentativa de forçar, mediante argumentação, ao reconhecimento, num sentido lógico, uma pessoa que não tem esta fé. Tá? E aqui, quando ele fala que Deus não recompensa aqueles que o procuram, eu entendo que ele está se referindo àquele que entende como um empreendimento científico. Né? Então, eu vou buscar a Deus e vou ser recompensado por ter esse esforço intelectual. A gente vê nas Escrituras que Deus não se revela mediante a sabedoria humana, mas de forma louca, pela pregação. Então, ele subverte tudo isso. Então, é nesse sentido aqui que Kuyper está falando, de modo que reforça isso que eu tenho dito para vocês, que Deus não pode ser, então, deduzido através da lógica. A gente não consegue chegar a essa resposta, pelo menos de modo honesto. Assim, né? Quando a gente se exime dos nossos pressupostos, nossas inclinações, nossos vieses, a gente não consegue chegar a esse resultado. Tá? Eu quero agora explorar algumas evidências bíblicas e naturais da existência de Deus. Lembrando que, embora nós não possamos inferir dos fatos que esse Deus existe, a partir dele, como pressuposto, a gente pode olhar para a realidade e encontrar evidências dele. Tá? E nós temos duas fontes para encontrar evidências da existência de Deus. A primeira delas é a Bíblia, tá? As Escrituras. Então, é a nossa fonte principal. Em segundo lugar, também a natureza é uma fonte que traz evidências da existência de Deus. E aí, a gente vai, repetindo, dizer que a Bíblia ela não vai provar a existência de Deus com uma afirmação explícita sobre isso, mas ela vai pressupor. Logo no primeiro versículo, em Gênesis 1:1, vai estar escrito que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Perceba que o autor não se preocupa em trazer fundamentos para a existência desse Deus, mas ele diz que no princípio Deus criou. É um fato anterior, porque a discussão não era se Deus existia ou não. Deus existia e, mais do que isso, Deus é um Deus criador. E no decorrer da história bíblica, nós passamos, no decorrer da narrativa, conseguimos observar esse Deus que ele não é só criador, mas também é sustentador, governador e redentor da humanidade. Deus vai se revelando no decorrer da história e nós vamos conhecendo à medida que ele se dá a conhecer. Tá? Então, Deus não pode ser provado com base em lógica, mas ele se revela e nós conhecemos a esse Deus conforme ele vai se revelando para a gente. A natureza, por sua vez, ela não é tão descritiva quanto as Escrituras, porque, afinal de contas, ela não vai lidar ali de forma objetiva com palavras, assim, né, como as Escrituras fazem. Mas ela também aponta para esse Deus. Paulo diz que a eterna natureza e a divindade de Deus são claramente percebidas por meio das coisas que foram criadas. Então, a criação, ela aponta para a existência de um Deus. Um olhar honesto para o mundo criado, sua beleza, sua complexidade, necessariamente nos leva para alguém que arquitetou isso tudo. Isso eu julgo que é algo honesto se dizer. A gente olha a complexidade do mundo, a complexidade dos seres humanos, das relações, enfim, da natureza e tudo quanto existe, e isso nos leva a contemplar um Criador. Né? Paulo fala isso em Romanos 1:20. Desculpa que eu não estou com o texto aqui. Vamos lá. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Né? É o que abriria aqui uma janela aqui de assunto, falar sobre o fato de sermos indesculpáveis diante da natureza. Eu não vou abrir esse assunto agora, mas fato é que Deus se revela na natureza de modo suficiente para que nós possamos olhar e contemplar e dizer, há um Deus.
É isso que a Escritura sustenta. Tá? Além disso, Paulo e Barnabé, lá em Atos também, 14, 17, ele fala que Deus, no decorrer da história, ele se manifestou com as chuvas, estações frutíferas, de modo que Deus testemunhou sobre si para gerações anteriores. Né? Então, sempre trazendo a existência de Deus sendo comprovada com base na sua manifestação na natureza. Além disso, Davi fala, no Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. São textos muito conhecidos nossos que nos lembram que a natureza criada aponta para um Deus criador. Tá? Então, retomando, evidências da existência de Deus. A Bíblia, dizendo explicitamente deste Deus que cria, governa, sustenta e traz de volta o seu povo para si, e a natureza que o tempo todo, a cada manhã que nasce, podemos contemplar e nos lembrar de que há um Criador que criou tudo isso que existe. Tá bom? E aí eu quero trazer mais uma frase do Wayne Grudem. Ele diz o seguinte: se nosso coração e nossa mente não estiverem por demais ofuscados pelo pecado, nos será impossível olhar atentamente para uma folha de qualquer árvore e dizer, ninguém criou isso, simplesmente aconteceu. Então, reforçando uma visão de que a natureza criada, quando você tem uma visão redimida, digamos assim, então você tem a sua visão redimida, você consegue contemplar e enxergar ali a criação de Deus, consegue perceber Deus ali. Tá bom? Vamos lá. Mas, apesar disso, há aqueles que negam a existência de Deus. Tá? E aí, a gente sabe que a ideia de Deus ela é praticamente universal, né, na raça humana. Que significa que missionários, antropólogos percebem que nos lugares mais remotos há ali reconhecimento de alguma divindade, mas não por isso esse Deus não é negado. Tá? Então, eu quero trabalhar aqui um pouco a negação da existência de Deus, então, o ateísmo. Tá? Existem dois grupos a respeito disso. O primeiro deles nega o Deus das Escrituras, tá? E o segundo grupo, ele nega Deus de modo geral. Em geral, quem nega o Deus das Escrituras levanta um Deus para si. Ele não está satisfeito com o Deus que está posto. E aí ele vai desenhar um outro ser distinto, porque esse Deus, com a moral dele, não me serve. Ele me afeta muito. Então, ele vai e levanta um outro Deus para si que não lhe ofende tanto. Então, por outro lado, aqueles que negam Deus de forma aberta, a gente vai desenvolver mais a pouco, quando a gente fizer algumas subdivisões para o ateísmo. Tá. Alô? Bom, temos voz ainda. Foi bom para vocês acordarem. Eu estava preocupado, estou pensando em pedir para vocês ficarem de pé, não sei o que eu vou fazer, mas estou percebendo que está todo mundo tentando. Obrigado, tá? Eu também estou tentando. Então, vamos lá. Eu quero aqui traçar... não tem telão, né? Que maravilha, também não tem slide aqui. Fantástico. Vamos tentar aqui fazer um exercício. Voltou? Tá. Vai vendo. Quando voltar, é só fazer que voltou e está tudo bem. Não precisa não, está tudo bem, está na cabeça aqui. Fiz tanto carinho. Pena. Então, vamos dividir aqui. Né? O ateísmo ele pode ser dividido em um ateísmo prático, tá? Que é aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. Então, ela vive alheia a Deus. Ela não se preocupa com Deus e ela faz questão de dizer que a vida dela está bem sem Deus. Tá? Essa pessoa, ela não necessariamente desacredita que existe um Deus, porque às vezes no seu íntimo lá ela reconhece. Quando as coisas apertam, ela no seu íntimo, no secreto, ela vai buscar esse Deus. Mas ela vive de forma alheia a Deus. Tá? E, por outro lado, tem os ateus teóricos, tá? Que são aqueles que racionalizam a sua fé e aí eles, com base na sua lógica, ele vai dizer, bom, Deus não existe. Né? Então, ele vai pensar a respeito disso e ele vai chegar a essa conclusão de que Deus não existe. Entre esse ateísmo teórico, a gente pode dividir entre um ateísmo dogmático, porque o dogmático ele vai negar a existência de um ser divino, então fala, não existe qualquer Deus. Tem o ateísmo cético, que ele duvida da capacidade humana de dizer se há ou não há um Deus. As pessoas se auto-intitulam agnósticas, tá? Então talvez você já tenha ouvido esse termo.
E também tem o ateísmo crítico, que sustenta que não tem nenhuma prova válida da existência de Deus. Percebe que eu classifiquei aqui o agnosticismo como um tipo de ateísmo. Isso, em geral, não é bem visto pelos agnósticos. Eles não gostam de serem descritos como ateus. Eles entendem que fazem parte de uma categoria distinta, e eu vou explicar por que eu coloquei dentro da mesma categorização. Porque, no final das contas, nem o ateu nem o agnóstico presta culto e adora a Deus. Então, o resultado último do agnosticismo e o resultado último do ateísmo é o mesmo. Tá? Às vezes, a gente, com base numa nomenclatura diferente, numa terminologia diferente, a gente tira a gravidade de alguns posicionamentos. Então, a bem da verdade, no final das contas, o final eterno, tanto do ateu quanto do agnóstico, é o mesmo, porque eles negam o Deus verdadeiro, eles não adoram a Deus, eles não servem a Deus. Tá? O ateu clássico, né, aquele que diz que não existe Deus, então, o clássico mesmo é o dogmático, porque ele declara explicitamente que não há Deus. Tá? E, bom, essa afirmação pode tanto se referir a não dizer que existe Deus nenhum, quanto também a que não existe o Deus das Escrituras. Então, em geral, ele é ateu para esse Deus do cristianismo, mas ele levanta outros deuses para si, ele tem outras manifestações de fé, mas ele se declara ateu. Passando disso, eu quero passar para algumas provas racionais da existência de Deus, né? E isso não é uma contradição, porque eu falei que Deus não se pode provar através de lógica, mas eu quero levantar aqui o que historicamente foi levantado como possíveis provas para a existência de Deus. E aí, eu vou pedir que vocês interajam comigo aqui. Eu já estava pronto para esse momento e eu estava esperando uma interação. Eu sei que vocês vão ficar mais atentos só porque eu falei que eu quero uma interação, né? E eu vou falar uma frase que define e vocês vão apontar eventuais problemas. Tá? Então, o primeiro delas, o argumento ontológico. E ontologia significa o estudo do ser. Tá? Então, o argumento ontológico diz assim: se o homem tem ideia de um ser absolutamente perfeito, portanto, um ser perfeito tem de existir. Se o homem tem ideia de um ser absolutamente perfeito, portanto, um ser absolutamente perfeito tem de existir. Qual que é o problema disso? Existe algum problema nessa afirmação? Se um homem tem ideia, se ele tem a capacidade de imaginar um ser absolutamente perfeito, então esse ser existe. Isso é verdade. Isso é verdade. A gente não pode partir de uma abstração para o material. Nem tudo que eu sou capaz de pensar existe, certo? Então, eu pensei numa coisa que abstrata, mas não quer dizer que isso tem na vida real. Então, a mera capacidade do homem de imaginar um ser perfeito não significa que esse ser perfeito existe. E aí eu chamo a atenção de vocês do quão importante é a gente olhar criticamente. Porque a gente poderia falar, bom, é claro, se eu pensei em alguém perfeito, esse perfeito é Deus. E pronto, aí você faz um salto, né? Lógico. Você sai de uma frase de que um ser perfeito existe para que esse ser perfeito é o Deus do cristianismo, e esse salto ele não é possível. Tá? É a abordagem mais honesta, intelectualmente, para se fazer. A gente não pode inferir que Deus existe porque eu consigo imaginar um ser perfeito. Tá? Cada um teria o seu resultado dessa imaginação. A gente não ia pensar de forma única. Né? Isso aí. Então, perfeito. Essa é a primeira. A segunda, o argumento cosmológico, né? Então, que diz respeito ao universo. Cada coisa no mundo tem de ter uma causa adequada, sendo assim, o universo tem de ter uma causa adequada. Isto é, uma causa indefinidamente grande, porque se o universo é grande, a causa do universo ela deve ser indefinidamente grande. E todas as coisas têm causas. Qual que é o problema dessa afirmação?
lei da causa e efeito. Tudo que acontece tem uma causa. E como o universo é algo tão grande, a causa do universo, portanto, é maior do que ele. A causa do universo. Isso aí. A gente nunca ia chegar no fim disso. Porque se existe uma causa maior do que o universo que causa ele, qual que é a causa maior do que a causa que causa o universo? Né? Então a gente não tem isso indefinido. E também. Alguém falou? E também Hegel, ele questionou, Hume, né? Ele questionou a própria lei da causa e efeito, que é um questionamento anterior, inclusive, se de fato tudo tem depende de uma causa e efeito. Mas digamos que sim, a gente não consegue dizer quando que essa corrente acaba. E aí eu volto. Por conveniência, a gente poderia dizer que Deus é a causa primeira de todas as coisas, e que é claro que não há nenhuma coisa que causa Deus, e se o universo é grande, Deus é maior do que o universo, e ele causou o universo. É bem verdade que Deus é a causa não causada. Assim, né? Deus é o primeiro de todas as coisas, mas não por isso. Não por isso. É um pressuposto. Isso está posto. Isso não depende, não decorre da lógica entender que Deus é o primeiro de todas as coisas. Perfeito. E também, esse argumento ele não significa que o cosmos teve uma causa única, uma causa pessoal e absoluta. Não quer dizer que o que causou o universo tinha essa relação pessoal como Deus tem. Tá? Então, a gente não pode inferir isso. Depois, o argumento... Pode virar para lá, tá? Tudo bem, tá ótimo. Obrigado. O argumento teleológico, ou seja, que diz respeito à finalidade e propósito. Em toda a parte, o mundo revela inteligência, ordem, harmonia e propósito. E assim implica a existência de um ser inteligente e com propósito, apropriado para a produção de um mundo como este. Se o mundo revela inteligência, propósito, ordem e harmonia, então, necessariamente, um ser inteligente com propósito criou esse mundo. Oi? O ponto aqui é que pode até ser, e inclusive esse é o fundamento da teoria do design inteligente, né? Que o mundo criado, tamanha complexidade, beleza, ordem e harmonia aponta para um ser que criou esse mundo com essas características. Mas nada diz que esse ser é Deus. Dizer que esse ser é o próprio Deus é um salto também. Tanto que a teoria do design inteligente ela não é uma teoria cristã. Ela tem muitos cristãos, mas não necessariamente. A pessoa ela pode reconhecer que existe um ser com intelecto que criou isso daqui. E isso não é capaz de salvá-la. E eu já vou fazer um salto aqui. Isso não basta, reconhecer que é um ser inteligente. O ser, a gente precisa se relacionar, a gente precisa voltar os nossos olhos para um ser que é o Deus relacional, que é o Deus das Escrituras. Então, essa descrição, apesar de ser até convincente no meu ponto de vista, e Kant também ele referenciou isso, ela não aponta ainda para Deus necessariamente. Tá? O argumento moral, esse aqui era o preferido de Kant. Se há certo e errado, mal e bom, há alguém que determinou e tem o direito de dominar o homem, sendo legislador e juiz. Se há certo e errado, mal e bom, isso decorreu de um Criador que domina o homem, é seu legislador e seu juiz. Viram que a interação não funcionou, né? Tudo bem. Essa afirmação, ela foi a afirmação assim máxima de Kant. Tinha uma relação com o imperativo categórico, que é uma coisa, a teoria dele, que é mais complexa, assim,
que foi difícil de eu entender, então eu diria que eu nem consigo explicar agora. Mas, então, isso até aponta para um ser que é santo e justo, mas não necessariamente um Deus que é um criador e um ser de infinitas perfeições, porque Deus ainda é mais do que isso. Não sei se vocês acompanham essa visão que eu estou tendo, parece que cada um desses argumentos olha para uma faceta de Deus. A gente olha para uma pequena porção daquilo que o nosso Deus é. Ele não se encaixa em nenhuma dessas afirmações, mas parece que elas resvalam nele, e elas passam por características de Deus. E, por último, o argumento histórico, que entre todos os povos da Terra há um sentimento religioso que se revela em cultos exteriores. Visto que esse fenômeno é universal, deve pertencer à própria natureza do homem, e se a natureza do homem naturalmente leva ao culto religioso, isso só pode achar a sua explicação num ser superior que constituiu o homem um ser religioso. Basicamente, o fato de algum nível de manifestação religiosa ser encontrado em todos os lugares desse mundo, isso provaria a existência de Deus, mas isso ainda não é o suficiente, porque isso pode muito bem ter sido originado em uma compreensão errada dos pais, dos antepassados, pode ser uma leitura errada de mundo, então isso não é o suficiente para provar. E aí, o ponto alto para nós é o seguinte: nós olhamos esses argumentos e precisamos lembrar que a gente não precisa de nenhum deles. Nenhum desses argumentos que eu trouxe para vocês, teleológico, cosmológico, histórico, nenhum deles é necessário para que a gente acredite em Deus. A nossa fé, ela não se apoia nesses argumentos porque eles são frágeis, eles são falhos. A nossa crença em Deus depende da confiança e na aceitação do Deus das Escrituras. A gente não pode apoiar a nossa fé nesse emaranhado de argumentos que tem uma série de falhas. Nossa fé está no Deus que se revela nas Escrituras. Eu leio e eu creio nesse Deus. E é esse que é fundamental. De modo que esses argumentos eles não são provas para nós, mas são testemunho desse Deus. Elas testemunham acerca desse Deus. Quando eu vejo os cientistas encontrando uma lógica no mundo, encontrando uma razão, isso não cria minha fé, mas fortalece, porque eu vejo que o mundo está descobrindo o Deus que eu antes criei por ler nas Escrituras. A nossa fé ela não decorre de uma construção lógica, ela decorre da revelação de Deus nas Escrituras, do Espírito Santo que nos alcança, e então nós cremos em Deus. E assim a gente termina a parte 1, que é sobre a existência de Deus. Deus existe. Não é porque nós podemos provar essa existência, mas é porque nós cremos nesse Deus revelado. A gente não depende de nenhum desses argumentos, eles apenas testemunham sobre esse Deus. Eu esqueci que eu não tenho, então, deixa eu falar. E aí a parte 2 é sobre o conhecimento de Deus. Primeiro ponto que é importante saber é que quando a gente precisa conhecer a Deus, a gente depende que Ele se revele a nós. Tá? Quando a gente está na academia, na faculdade, ou até na escola, fazendo pesquisa, e você tem um objeto de pesquisa, você coloca o objeto à sua frente, você se debruça sobre o objeto e você investiga o que dele você pode encontrar. Mas Deus não está abaixo de nós, Deus está acima de nós. Nós recebemos o que Ele revela. Então, para que nós possamos conhecer a esse Deus, o mero debruçar não é suficiente, a gente precisa que Ele mesmo nos dê a revelação necessária para que nós o conheçamos. E compreender isso é compreender a diferença entre Deus e nós. Deus é um ser absolutamente distinto da sua humanidade e Ele se revela de forma misericordiosa. E, inclusive, lá o texto de Romanos, Paulo diz que porque o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o que a gente conhece sobre Deus é manifestação de Deus. Tá? E aí, de modo ainda mais profundo, que diz respeito ao nosso relacionamento pessoal com Deus, é necessário que a gente receba dele o conhecimento. Tá?
o Senhor, ele se relaciona conosco e ele nos entrega o conhecimento necessário para que a gente tenha um relacionamento com ele. Eu não estou falando da mera saber sobre Deus, mas de ter contato pessoal com Deus. E isso se dá necessariamente quando ele se revela a nós. Deus não se sujeita à nossa sabedoria, ele não se sujeita ao nosso intelecto, ele não se sujeita aos nossos livros. Deus se revela a nós conforme a sua boa vontade. Não tem a ver com as nossas capacidades. Nós conseguimos conhecer mais de Deus quando nós entendemos que devemos ser pequenos diante dele. E isso nos torna mais próximos desse Deus, porque nós damos a ele o protagonismo desse momento. Não há espaço para orgulho e para orgulho quando você busca conhecer a Deus. Porque se você descobriu algo sobre ele, é porque ele se revelou a você e não porque você foi capaz de encontrá-lo. Ele se revelou a você. Tá? E aí, a nossa limitação ela está na compreensão plena de Deus. O que a gente precisa saber? Que nós podemos conhecer a Deus, mas esse conhecimento é sempre limitado. Ele é limitado tanto em extensão quanto em profundidade. Com isso, eu quero dizer que nós não podemos conhecer tudo sobre Deus e o que dele conhecemos, não conhecemos em toda a profundidade. A complexidade do ser de Deus está muito além da nossa capacidade humana. E essa limitação não decorre do pecado, mas decorre da finitude do nosso ser, quando comparada com a infinitude de Deus. Como Deus é infinito, não tem data para começar nem para terminar, e nós somos seres que temos uma época na história, nós não conseguimos comportar em nossa mente este ser de Deus. Não é pelo nosso pecado, mas pela característica de quem nós somos. O que significa que, quando um dia estivermos absolutamente livres do poder do pecado, ainda assim, prosseguiremos em conhecer a Deus. Não é só o pecado que nos afasta do pleno conhecimento de Deus, mas é a distinção entre ele e nós. Porque quando estivermos livres do pecado, nós não nos tornaremos Deus. Nós teremos vida eterna com ele, não sofreremos os efeitos do pecado e adoraremos para toda a eternidade, mas não seremos como ele. Não seremos da mesma natureza de Deus. Então, conhecer a Deus é uma carreira que não tem fim. Não é uma carreira que vai durar o tempo da nossa vida, mas ela caminha por toda a eternidade. E isso é absolutamente desestimulante por aqueles que buscam a Deus para afagar os seus egos, para alimentar a sua intelectualidade. Porque Deus não está aqui para isso. Isso é desestimulante quando você busca a Deus para alimentar o seu próprio ego. Porque Deus não deve ser buscado assim. Você nunca vai completar essa carreira. Mas isso, por outro lado, é um deleite para aqueles que querem estar na presença de Deus para desfrutar do conhecimento de Deus. Então, essa verdade, ela afasta aqueles que chegam a Deus para serem maiores e traz para perto para aqueles que têm verdadeiro prazer no Senhor. Porque, afinal de contas, você nunca vai... Ficou confuso? Alguém disse que sim, alguém disse que não? Tá. Não? Sim? Talvez tenha ficado. Tudo bem. É que eu vi olhos arregalados quando eu falei que era desestimulante. Mas é desestimulante para quem busca alguns propósitos errados, né? É isso que eu quis dizer. E aí, mas quando você quer se deleitar em Deus, é uma alegria saber que por toda a eternidade você vai conhecer mais e mais ao Senhor. E aí, caminhando para o final, sim, esse conhecimento de Deus ele é limitado, mas não significa que ele é falso. O nosso conhecimento de Deus é limitado, mas verdadeiro. É possível conhecer de Deus pouco, perto do que ele é, mas de forma verdadeira. Tá? Porque o que nós conhecemos é porque foi revelado pelas Escrituras, e o que as Escrituras dizem é a verdade. É verdade que Deus é amor. É verdade que Deus é luz, é espírito, é justo. Tudo isso é verdade. É que existe um universo dentro de cada uma dessas afirmações. E nenhum de nós conseguirá alcançar esse universo. Mas tudo isso que é verdade. Essas características elas são, então, expostas nas Escrituras e, por isso, são verdadeiras.
E o importante é que o que a gente conhece de Deus não é como quem conhece um jogador de futebol, o presidente do Brasil ou então um cantor. Você sabe fatos sobre essas pessoas. Você sabe que o jogador de futebol fez isso com o dinheiro dele, mudou para o time tal. Às vezes você sabe um monte sobre futebol. Você pode saber um monte sobre presidente. Você pode saber um monte sobre cantor, não sei, lutador. Mas o que a gente sabe sobre Deus não é um conhecimento desse tipo. É um relacionamento que a gente tem. Deus a gente conhece porque a gente se relaciona com Ele. Não é que a gente recebe fatos sobre Deus e Ele está distante, mas a gente conhece Deus por nos relacionarmos com esse Deus. E isso é o mais importante, porque nós conhecemos Deus de modo pessoal e verdadeiro. Lá em Jeremias 9, 23 e 24 diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, a gente é lembrado por esse texto aqui de Jeremias, que nessa vida não é sabedoria que é precioso, força, riqueza, influência ou qualquer outra coisa, mas conhecer ao Senhor. Esse relacionamento que a gente cria com Deus, ele não perece e a cada dia ele é aperfeiçoado. A gente deve buscar, portanto, eu acho que essa aula, como eu falei com vocês, ela tem um objetivo prático importante. Me levou a olhar para a minha vida e perceber o quanto eu tenho dado valor a conhecer a Deus e o quanto eu tenho dado valor a todas as outras coisas criadas. E qual é o espaço que a busca por conhecer a Deus e ter um relacionamento por Ele ocupa em nossas vidas? Eu acho que é o questionamento que deve trazer a partir disso. O quanto da minha vida eu busco saber sobre Deus, o quanto da minha vida eu sujeito ela a Deus, eu me calo para ouvir Deus falar, eu oro ao Senhor para buscar conhecimento sobre Ele, o quanto tenho gastado tempo com isso. E, no final das contas, poucas coisas são importantes nessa vida, e essa é uma delas. Várias coisas que nós fazemos não são importantes, mas isso é conhecer a Deus e prosseguir conhecendo. E mais, ter alegria nisso, se satisfazer nisso. Se a gente vai o tempo todo conhecer mais e mais a Deus, que não seja um fardo. Isso é um sinal ruim. Se é um fardo se relacionar com Deus, que eternidade é essa que a gente quer viver? Na eternidade nós teremos Deus, nós nos aproximaremos dEle, nós o conheceremos mais e mais, o adoraremos. Então esse é o tipo de coisa que deve nos pautar e alimentar nossa alma. E foi o tipo de reflexão que essa aula nos trouxe, me trouxe. E a gente termina por aqui.